amados, somos todos um. Sejam bem-vindos a mais um Transmutação, programa aí que fala sobre plenitude, autoconhecimento e diferentes narrativas para a iluminação. Eu sou o Cleiton Palomares, aqui comigo está Ali Joara, nossa comentarista e musicoterapeuta, e o entrevistado de hoje, Matheus das Flautas, que vai falar muita coisa legal pra gente. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Aline? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui de novo e acompanhada aqui do meu querido amigo Matheus, esse artista que hoje tem tanta coisa para falar, né? E vou começar perguntando. Pode? Perguntar. Matheus, fala um pouquinho de você, da sua história, do que você tem feito, o que está te dando prazer e transmutação nessa vida. Todos seus faz. Nossa, a parte da música é muito grande. Vou falar das outras coisas para depois caminhar na parte da música, então, na verdade. Além de músico, também sou terapeuta, Reiki Master e faço massagem, quiropraxia e shiatsu. A massagem é muito importante também com relação ao trabalho musical, porque o toque, ambos são toques, né? Você toca o instrumento e você toca a pessoa para fazer a massagem também. O se tocar, o tocar o outro, está relacionado a ambas as formas. Aliás, eu arrisco dizer que o som é um toque à distância. Muito bom. Tenho esse trabalho como terapeuta, então, e o trabalho musical. Além disso, eu sou professor de artes também. Legal. Olha, deve ser legal ter aula com... Eu ia adorar Nossa, ter essa professor oportunidade. Constrói instrumentos. Qual é o nome de quem constrói instrumentos? Quem constrói instrumentos é o luthier. Luthier. Luthier é uma palavra que foi desenvolvida pelos construtores de lutes, que eram os alaúdes antigos, que geraram os violões, guitarras, até os violinos, mas hoje em dia a palavra mais utilizada para quem constrói violinos. Porém, como não tem um outro nome para construtores de outros instrumentos, então o luthier acabou sendo o nome escolhido para todos, ou artesão, luthier ou artesão, principalmente esses instrumentos que eu construo, todo mundo fica na dúvida, mas você é ou não é um luthier? Os luthiers ficam na dúvida. Tem todo um design, tem desenhos representativos, né? Bem legal, bem interessante. E são de vários materiais, né? Diferentes. Bom, já nós vamos mostrar os instrumentos. É que é muita coisa, né? Tem muita pergunta. Conta um pouquinho mais de você, Matheus. Eu sei que você tá você compõe músicas também, né? Componho músicas, já há mais de 20 anos eu componho as músicas. Inclusive os instrumentos surgiram, não surgiram, mas a música no começo foi por uma forma de deixar as músicas melhores. Né? Tocava violão, cantava, mas de repente surgiu uma flautinha. Puxa, que legal isso! E isso foi o que incitou essa necessidade de buscar mais instrumentos e aprender a construir. Isso no começo lá, né? Depois eu acabei tendo um mestre realmente da construção, e esse mestre foi muito importante no caminho, porque também ele tinha um caminho espiritual muito forte, muito apoiado. Tudo que ele falava sobre o instrumento, ele conectava com o caminho espiritual. Isso foi importantíssimo para minha formação, até como compositor, que veio depois, acabou indo tudo para esse lado também. Foi muito importante. Agora, Matheus das Flautas. De onde vem essa sua relação com a flauta? Até a sua própria identificação, né? Porque a maioria das pessoas que o conhecem aqui, né, na nossa cidade, chama de Matheus das Flautas. Então, de onde que vem toda essa identificação com esse instrumento em específico? Então, esse instrumento ele surgiu na minha vida sem querer. Porque eu já me interessava por instrumentos indígenas, étnicos, mas você não tem muito acesso a isso. Hoje em dia, com a internet, tudo bem, mas naquela época eu tinha 14 anos, não vou falar a verdade, tá? Então, daí, o que aconteceu? De repente eu vi uma flauta, na verdade foi sem querer. Eu vi um amigo meu, eu cheguei na casa dele, ele estava furando uma flauta, mas para tentar, ele só fez aquela flauta na vida dele. Furou, assoprou, nossa, o que foi aquilo? Minha vida é antes e depois desse momento aí. Né? Aí eu vi que era possível tirar o som do bambu. Como assim é possível tirar o som do bambu? É só isso então? Não precisa ter aquelas chaves todas, ser feito de metal e custar 10 mil reais? Então, daí a partir disso, eu comecei a tentar fazer. E eu fiz muitas. Fiquei uns vários anos fazendo, só que sem saber afinar.
E naquela época já as pessoas viam aquela flauta desafinada mesmo, e as pessoas achavam interessante, pô, esse instrumento aí não era afinado, mas as pessoas já se interessavam muito. Nossa, que bonito! Ah, mas eu não sei afinar. Não, mas não precisa, as pessoas falavam. E daí eles começaram a me chamar de Matheus das Flautas por causa disso. Depois, posteriormente, eu montei um grupo chamado Taquara Rachada. Né? Esse grupo de flautas Taquara Rachada, ele acabou ficando famoso aqui na região. E aí foi quando o nome Matheus das Flautas se firmou. Aí eu não consigo mais ser outro Matheus, agora é o Matheus das Flautas. E essa afinação que você falou dos instrumentos, porque nós estamos acostumados a ver um instrumento de corda, né, sendo afinado, a corda sendo tensionada. A afinação de uma flauta, ela seria em relação à furação dela? A furação, o tamanho, a espessura, diâmetro interno, espessura da parede, o local onde está o furo, né, se ele está maior ou se está menor, depende de qual afinação você quer. Hoje em dia eu cheguei no ponto que eu estou brincando com a afinação já. Esse instrumento aqui, por exemplo, ele é diferente da flauta. Ele exige mais conhecimento para poder afinar. E isso está sendo muito interessante, trabalhar com essas regiões. Você quer esse tipo de harmônico ou outro harmônico? Que timbre você quer? Uma coisa mais nasal ou um timbre mais limpinho? Depende da sua preferência, depende do músico. Como que é o nome desse instrumento? Esse instrumento é complicado porque na internet, instrumentos parecidos com esse são todos chamados de saxofone de bambu. Então eu estou sendo obrigado a chamar de saxofone de bambu. Vários instrumentos eu tenho que assumir o nome que é o mais utilizado na internet. Mesmo que não seja o nome técnico mais adequado para esse instrumento. Como é o nome técnico adequado para esse nome? Vamos sair da mesmice, gente. Aprendam. Vocês estão prestando atenção? Estão prestando atenção? O nome técnico adequado para esse instrumento é charamela de bambu. Charamela. Charamela. A charamela seria uma família dos instrumentos de palheta. Ou seja, você tem uma flauta transversal, você tem a flauta doce, você tem a flauta quena, você tem a flauta de pan, são todos flautas. Nesse caso, é um instrumento com palheta, como o saxofone, o clarinete, o fagote, o oboé, todos eles são charamelas. A origem etimológica do nome remete à palha, a bambu, que tem a ver com a palheta, que é o que produz o som do instrumento. Não tem nada a ver com a churumela do Chaves. Não. Não me venha com churumela, não tem nada a ver. Não. Em música é complicado, aliás, porque às vezes o nome do instrumento também é o mesmo nome de grupos musicais. Por exemplo, zabumba é um instrumento que todo mundo conhece. As bandas de pífanos do Nordeste, um dos nomes delas também é zabumba. Se você chegar e falar, eu quero ir na zabumba, por exemplo. Como assim, você vai na zabumba? Mas é porque é o nome do grupo. Não o nome do grupo específico, o nome do estilo do grupo. Aqui nós inverteríamos o ditado, né? Nós falaríamos, me venha com charamelas. E no último bloco vocês vão ver. E a palheta fica aqui, né, no caso? Essa aqui? Isso, a palheta fica aqui na ponta. Nesse caso ela está amarrada com uma linha. Existem outros instrumentos que também são amarrados com linha, né, como o clarinete histórico. Né? Vários instrumentos, a palheta dupla do oboé também utiliza linha. Muito lindo. Estou desenhando. Vocês estão gostando? Eu sei, eu também estou bastante. Então não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta. Isso aí. Hoje está com tanta coisa na minha cabeça, eu não tenho noção, tem tantas perguntas para o Matheus. Mas começando do início, como é que a música transmuta você? Como é que é esse processo, tua caminhada? Fala um pouquinho pra gente. A minha caminhada na música, ela começa lá atrás, com 11 anos ainda, 10 anos de idade. O meu pai, ele era vivo e ele queria muito que eu tocasse violão. Ele tinha uma dupla de chorinho com meu tio, e eu ficava ouvindo lá eles tocarem, minha tia cantar. E ele queria muito que eu tocasse, e ficava dizendo, toca violão, eu não consigo. Ele falava que eu tocar que as mulheres gostam, eu toquei as mulheres gostam. Aí eu, não. Mas nessa mesma época, o meu pai ele foi assassinado num assalto. E como naquela época ele queria muito, ele estava insistindo bastante nessa questão da música.
E aí, como ele foi assassinado, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha na época. Falei, puxa vida, eu não correspondi meu pai nesse sentido. Então, a princípio, a música para mim foi uma forma de pedir perdão para meu pai. Né? Aquela dor da morte dele, eu falei, puxa, vou estudar música porque ele queria que eu estudasse. Aí o impulso inicial foi esse. Mas daí, com o tempo, conforme eu fui tendo essa imersão na música, ela foi tomando uma vida própria na minha vida, né? Quando os instrumentos surgiram, tudo isso, essa razão inicial, não vou mentir não, ela ainda está lá no fundinho, mas daí com o tempo eu comecei a compor as músicas, porque meu pai também escrevia, ele era poeta, então daí eu quis ir para essa vida, nossa, vou escrever também porque ele também escrevia, né? E as pessoas começaram a gostar das músicas, e elas, nossa, toca aquela música de novo que você fez lá, queria ouvir aquela música sua, e as pessoas vinham em casa, traziam amigos, toca aquela música que eles ouviram que eu estava falando para eles, eu, puxa, que legal, as pessoas gostam da música. Se identificam, né, também. Isso. E aí eu comecei a compor cada vez mais. Eu já fiz mais de 1000 músicas, com certeza absoluta. E isso, lógico que não todas são boas. Eu gosto de ficar, né, às vezes a música vem, ela te atravessa, te transborda. E isso é muito interessante desenvolver essa relação da criatividade. Porque daí a partir da música eu descobri que eu sou útil. Sabe, eu posso fazer uma pessoa se sentir bem. E aí isso é um poder muito grande que você tem. Você tocar, né? A pessoa sai de lá, meu, aquela música foi tão importante, aquela frase que você falou, depois eu fiquei pensando sobre aquilo e tomei uma decisão importante na minha vida. Não tem preço. Isso realmente não tem preço. Todo mundo que compõe, que canta, que ouve isso de alguém, não consegue mais parar. O resto da minha vida eu vou compor, tenho certeza absoluta. Enquanto a vida me permitir, vou estar fazendo esse caminho. E aí, conforme isso foi vindo, né, eu decidi levar mais a sério a música, tive vários grupos, gravei em estúdio, estou terminando agora, não está pronto ainda, mas vai estar pronto logo mais. E acabei fazendo o Unicamp também. Prestei várias faculdades, acabei passando também na Unicamp, como era a música, era o que eu queria realmente na minha vida. Fui estudar na Unicamp, conheci um outro lado da música, um lado muito importante, por sinal, a parte mais da seriedade dos músicos, a parte do músico erudito, como que é esse tipo de músico. Lá eu conheci também a etnomusicologia, que é um estudo que inclusive fala dos instrumentos musicais também, né? No Brasil é o que tem de estudo. E isso me mostrou mais ainda na música étnica. Na verdade eu já tinha toda essa caminhada, né? Com maracatu, eu gosto de ir nas congadas, conhecer Folia de Reis. Aqui em Rio Claro nós temos a umbigada, o batuque de umbigada, é daqui de Rio Claro, muito importante, quem puder conhecer, sempre tem encontros, é só batuque de umbigada em Rio Claro lá. Né? E tudo isso me fez ver esse movimento todo, a música une as pessoas. Isso é muito interessante, essa união, esse poder todo que tem. Às vezes eu chego com uma flauta, começo a tocar, ali o pessoal está tocando percussão, eu chego e começo a tocar, né? Quantos amigos eu não faço dessa forma? Quantos amigos a gente não conhece desse jeito? Né? Para mim é extremamente importante. E você fez uma ótima integração, né? Dessa história que você contou aí do falecimento do seu pai, dessa limãozada, você fez uma bela limonada, né? Fiz uma bela limonada. Né? Meio inconsciente a forma que ela foi feita, mas eu acho que a vida sabe o que ela está fazendo, né? Ela sabe tocar também. Desde que a gente olhe para si, né? Exato. Porque se você não fizer o processo de se autoconhecer, de olhar para dentro, você vai sendo levado pela onda da vida, né? Então, sim, é melhor surfar a onda da vida do que tomar cambal dela, né? Com certeza. Muito bonito, muito bonito ver o processo. O fato de construir, muitas vezes eu estou me sentindo, não estou muito bem, eu paro, vou fazer um instrumento. Porque daí é uma hora que a mente atrapalha muito, né? Fica querendo resolver, querendo pensar, querendo pôr problemas, e daí naquele momento, como eu tenho que determinar um foco para a construção, e eu tenho isso, eu fiz um instrumento, o próximo vez tem que ser melhor. Sou muito perfeccionista. Eu sempre tento melhorar. O que tem problema lá atrás? Tanto que os instrumentos que eu faço hoje em dia, fazem 20 anos já que eu faço, eles estão muito diferentes dos instrumentos de antigamente. E hoje em dia, todo esse conhecimento que eu absorvi, eu estou com um novo trabalho com a Lijuara, inclusive, nós temos uma banda chamada Terapia. Essa banda tem o sentido de integrar, para mim, pessoalmente, tem o sentido de integrar toda essa caminhada.
Né? O que é a terapia, inclusive o Matheus terapeuta, junto com o Matheus compositor, o Matheus luthier, o Matheus músico, todos esses... Professor. Tudo isso se integrando nessa banda. O que essa banda quer dizer? Né? O que a gente quer dizer para o mundo? Mas não é só o que a gente quer dizer, tentando passar o que o mundo está sentindo também. Então são de conversas assim, o que a musicoterapia tem com isso? O que todas essas terapias têm? É terapia, né? A terapia da terra. Então... Os instrumentos, eles vêm todos da terra, né? Dos recursos naturais, né? Todos orgânicos. Essa música é orgânica. Inclusive isso é uma questão que eu ouço muito por aí, né? As pessoas falando, eu não começo a tocar porque é muito caro, né? Geralmente eu escuto muito as pessoas falando que instrumento de sopro em geral é caríssimo, né? Agora, vendo aqui uma flauta de bambu, conta um pouquinho, quanto custa um instrumento desse? Quanto custa em qual sentido? De custar ou de valor, né? Preço ou valor? Precificar as coisas é complicado. Né? É super complicado. Mas esse instrumento... Bom, eu comecei a fazer esses instrumentos justamente porque eu não tinha dinheiro na época para comprar um instrumento de orquestra. Vamos começar pelo começo. Isso é um instrumento feito. Ou seja, se a pessoa obtiver o conhecimento, ela mesma consegue fazer esse instrumento e o custo disso vai ser um bambu. E as ferramentas também, Sim. né? Claro. Eu diria para você... Porém, claro, esse daqui tem todo um trabalho que tem um valor agregado em cima do luthier Matheus que constrói isso. Sim. Então, são momentos diferentes, né? O meu mestre, ele me ensinou, e eu vou te dizer que o conhecimento que está apoiado nesse instrumento é milenar. Né? Desde quando o homem faz flauta? Ninguém sabe. O instrumento mais antigo já encontrado é uma flauta de osso de urso. Tem mais de 20 mil anos. É desde lá que vem esse conhecimento. Desde lá que o homem vem afinando, fazendo furinho e tentando tirar o som. Que nota que é essa? Quem descobriu que tinha que ser essa afinação desse jeito? Porque pode se afinar de muitas formas. Mas quem descobriu isso? Tudo isso vem vindo, essa ancestralidade toda, isso está se perdendo hoje em dia. Você não tem mais o mais velho falando, é assim que faz. Você tem o computador, a internet ali, alguém que é detentora do conhecimento dizendo isso. Mas esse conhecimento, recebido pelo meu mestre, que ele recebeu do mestre dele, que vem a uma tradição, para mim, não tem preço. Então, às vezes é até difícil atribuir um preço. Às vezes alguém fala, vem que o instrumento para mim, eu falo, vendo? Eu faço esse instrumento por encomenda, viu? Mas, às vezes, dependendo do instrumento, tem esse sentido. E aí? Quanto que eu vou cobrar? Às vezes é muito complicado. Se você ficou curioso em como obter um instrumento desse do Matheus, aguarde o próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Amados, estamos de volta. E no intervalo nós ficamos aqui conversando um monte de coisa, né? Principalmente em relação à informação, conhecimento e sabedoria. São três coisas completamente diferentes, né? A informação está aí, está disponível, tem um livro lá com a informação. Hoje em dia, toda a informação do mundo está no mestre Google, né? Agora, o conhecimento é quando eu absorvo aquela informação, né? Já a sabedoria é quando eu vivencio, experiencio o conhecimento, né? A concretude do conhecimento. E aí eu posso passar a ter outro ponto de vista sobre aquilo que o conhecimento técnico propriamente dito, né, que foi passado. Então, eu particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, que fique claro, né,
penso que a sociedade como um todo vem evoluindo e não evoluindo. Por mais que os avanços tecnológicos, científicos, eles estejam aí caminhando numa crescente, nós não temos conhecimento das civilizações anteriores, né, a essa de 8.000 anos aí que nós temos. Então, é uma grande parte da história que está perdida, né, ou que foi apagada propositadamente, né? E, para além disso, é muito simples. Eu acho que assim, se você pega um arquiteto de 2.000 anos atrás, nem precisa ir tão longe, né? 1.000 anos atrás, aí, você pega os gregos, a galera construiu uma catedral com compasso e transferidor, fazendo cálculo de seno e cosseno. Hoje você pega aí uma faculdade de engenharia, o pessoal sai da faculdade, se não tiver uma calculadora na mão, não sabe nem fazer conta. A gente ainda tem o absurdo de escutar pessoas falando que a Terra é plana. E aí vocês vão me desculpar, mas tem dados que não é, gente. Não é. Só saber calcular seno e cosseno, vocês calculam a sombra, a curvatura do nosso planeta e vê que não é. Então, o conhecimento agregado nesses instrumentos, ele, como você estava dizendo no bloco anterior, é muito grande, né, Matheus? Então, precificar é muito diferente de dar valor, né? É muito diferente. É engraçado você ter falado isso, porque a palavra saber, ela tem a mesma raiz da palavra sabor. Né? E a palavra utilizada quando você está falando de comunidades relacionadas a instrumentos, pode ser um maracatu, por exemplo, um alfaia, né? Sempre tem alguma manifestação, tem um instrumento conectado com essa manifestação. Né? E esses saberes que estão associados, eles acabam passando por esse instrumento. Geralmente é o mestre, que é o pai ou a mãe da comunidade, entre aspas, assim, que transmitem, escolhem as pessoas que vão passar, escolhem muito cuidadosamente para quem vão passar esse conhecimento, porque é isso mesmo, antigamente já tinha isso, né? Essa preocupação com quem vai passar. Hoje em dia, da forma como está, com a informação muito aberta, como você disse, a informação diferente da sabedoria, está bem complicada essa situação. Né? Tem vários outros. O que está acontecendo muito agora é os brancos irem nas comunidades de negros ou de outras comunidades de outras etnias e absorverem aquele conhecimento. Essas comunidades mesmo, muitas pessoas delas não estão estão até buscando outros conhecimentos, até do branco inclusive. Né? Mas esses conhecimentos aí, pensando na palavra sabor, então você tem que experimentar. Para você saber o sabor de uma maçã, você tem que comer aquela maçã. Né? Ela tem que se tornar parte de você também. Então assim é como na música também, você tem que experimentar. E isso é muito importante. Talvez seja isso que esteja faltando. O corpo é carente desse prazer também, né? Não só do prazer do alimento, ou do prazer do descanso ali, com uma tela na frente ligada. Não, tem o prazer de dançar também, você também precisa se expressar dessa forma. Né? Isso, você precisa sentir realmente o prazer com o corpo todo, não só com o intelecto. Né? Não só absorver, nossa, que legal, muito legal ver um filme. É legal ver um filme também, mas também é bom cantar. Poxa vida, todo mundo deveria cantar. Cantar é maravilhoso. Só fazendo um parênteses, né, falando de cantar, parecia que... eu acredito, assim, pegando um gancho do que vocês estão falando, cada vez mais nós estamos presos a questões da tecnologia. Nós nos acomodamos e nos viciamos à utilização da tecnologia, que não é ruim, porém, à medida em que nós temos que ter uma calculadora, temos que ter determinada coisa para ser, isso é muito complicado. Isso nos limita muito, né? E eu tenho duas vertentes também no meu trabalho como professora de música e como musicoterapeuta. E às vezes eu percebo que a pessoa está muito sedenta pelo conhecimento técnico e muito pouco no sentir, no expressar a música, independente de qualquer coisa, né? E esse ato de cantar é tão revigorante, entrar em contato com o som que o nosso próprio corpo produz, né? Das nossas caixas sonoras dentro da face. Você gosta muito de cantar, não gosta, Matheus? Eu gosto de cantar. Sim. O que você sente quando você canta? Principalmente quando a música é tua? Só um parênteses. Para sentir, precisa do corpo. Sem corpo, nós não sentimos. Não adianta vir com essa história de que o espírito
espírito, a alma, sem esquizoterismo, gente. Vamos entender uma coisa. O corpo sente. Pode falar, Matheus. Desculpa. O processo da música, tanto quanto quando você canta, como quando você toca, está associado com o quanto você está imerso naquilo lá também, né? É muito comum você ver um músico que tem muito conhecimento técnico, toca super bem, mas não mexe com você, ele não te toca. E isso não é um julgamento, isso é uma constatação Claro, de um músico, de não uma é um pessoa julgamento. que estudou música e que percorreu um grande tempo já com música. Claro, não dá para você exigir da outra pessoa isso. Né? Muitas vezes a pessoa toca, ela ama tocar, ela toca muito, toca para ela, na casa dela, e resolve se apresentar. Tudo bem, é diferente um músico que é um músico para apresentação. Ele se prepara para isso, com uma expressão corporal, com o olhar, né? Com tudo. Espiritualmente também. Está tudo conectado. É a conexão, né? Mas eu sempre sinto que quando eu, particularmente, estou mais conectado com a música, as pessoas sentem mais. Então, na minha opinião, eu, quando toco, eu começo a emanar aquela vibração do som, aquilo mexe comigo, me transborda, e se me transborda, o outro sente. E é a partir disso que essa relação acontece. Que legal. Com certeza. Então nós vamos aproveitar e pedir para você dar uma transbordadinha e jogar um pouco desse transbordamento para a galera lá de casa. Tá bom, Vamos começar com a charanela? Peraí, posso falar sobre isso Claro. rapidinho? Que a gente tinha comentado sobre a questão dos valores e do conhecimento. Como você disse, a pessoa de repente vai lá, pesquisa na internet, como que faz isso? Tem que ser essa madeira, porque esse ferro, esse tudo, e tem que ser daquela forma. Não, porque o bom é daquele jeito, porque aquele cara naquele site falou que era daquela forma. O mundo não é assim, a natureza é orgânica, a vida é orgânica. Esse instrumento, por exemplo, eu achei tudo no lixo. Tudo. Madeira eu achei no catentulho, esse bambu aqui eu ganhei, as laminazinhas, até os 2 parafusos eu encontrei na rua. E aí o que eu fiz? Fui experimentando. Se eu cortar um pouquinho mais a madeira, se eu fizer assim, mas por quê? Eu já tenho um conhecimento de 20 anos, eu sei como que os materiais se comportam. Né? Então, claro que isso ajuda. Mas há 20 anos atrás eu já estava fazendo isso também, experimentando. Demorou 20 anos, mas chegou no instrumento. Ou seja, tem muito valor agregado. Tem muito valor agregado. Eu vou tocar esse aqui primeiro, Como então. que chama isso aí? Esse aqui é a kalimba. É um instrumento de tradição africana. Foi eu que fiz, mas eu copiei o instrumento de tradição africana. Um desenho aqui atrás. Nossa, desenho, gente. Sensacional o design, eu adoro. Os desenhos são muito importantes para mim. A partir do momento que eu conversei com um amigo, que ele trazia várias histórias indígenas, e dentro dessas histórias tinha uma história real, essa, não uma lenda indígena, de que o índio chegou e foi dizer que ele não estava conseguindo caçar. Então, ele foi conversar com os pajés e os caciques da tribo, e eles mandaram ele trazer as armas dele. Tragam as suas armas aqui, para nós. E aí ele trouxe as armas, colocou lá, eles olharam o arco e flecha dele, segundo esse amigo meu, e disseram, é claro que você não vai caçar. Olha como seus desenhos estão feios. Você nunca vai conseguir uma caça dessa forma. Né? Isso me tocou bastante, essa história. Pensando, puxa vida, olha a importância que eles dão para a arte. Né? Na Índia também tem muito essa questão. Né? Se você dependendo de como você está direcionando a sua vida, você vai usar um motivo ou outro, motivo no sentido do desenho. Tá? Extremamente importante. Como vai ser isso? Aliás, como na Índia se atribui muito, tudo que você faz é para algum Deus, ou para Deus especificamente, então você tem que fazer com a beleza. A beleza tem que estar em tudo na arte. E isso é uma das coisas que mais me anima. Então eu vou tocar a língua para vocês, um pouquinho. Só um pouquinho, senão não dá tempo de tocar os outros. Maravilhosa. Quero ver se toca um pouquinho a charamela, Tá bem. antes que nós estouremos o tempo. Na realidade, eu acho que nós já estouramos, então vamos deixar você se despedindo, vamos nos despedir com um grande namastê. Namastê, o Deus que mora em mim, cumprimento o Deus que mora em você. Excelente semana. E fique com essa
Charamela, maravilhosa.